Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao 4. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês mesmos não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Fala com a gente, Jesus. Continua falando e transformando as nossas vidas pelo poder da tua palavra. Marca os nossos corações como uma espada penetrante, dividindo alma e espírito, discernindo pensamentos e intenções de nossos corações. Que não haja resistência que se coloque e permaneça de pé diante da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Oh, glória. O Senhor nos chama a correr com perseverança. O Senhor nos chama a correr com perseverança. Imagina que a gente está numa corrida. A gente está numa corrida, e nessa corrida espiritual, deixa eu centralizar aqui, né? Depois eu volto lá para trás. Tá bom ainda a centralização aí? Tá, né? Nessa corrida, imagina aquela corrida, um teatro, é teatro que chama, né? Que corre 4, 5 pessoas em revezamento para atingir um objetivo. Às vezes tem corrida, tem bicicleta, tem natação e outra coisa lá. Imagina que contra nós estão todos os nossos vilões. Meu Deus do céu. Como diz meu amigo, meu Bruno, mas só que de maneira negativa agora, meu Deus e meu Pai. Misericórdia. Os melhores estão contra nós. Eles estão vencendo. Foi Aninha, correu, desvantagem, misericórdia. Nadou nada. Tu, Natália, para nadar, misericórdia, nem nadar sabe, no lugar não saiu. Botou Alex para correr, tropeçou, caiu, machucou o joelho, não foi a lugar nenhum. Botou eu para fazer alguma coisa, também não deu em nada. Foi os 4. Todos os outros 4 foram melhores do que nós. Mas para o final a gente deixou nossa arma secreta. Senhor Jesus, aquele que corre a nossa corrida, aquele que corre por nós, aquele que de fato nos substituiu completamente nessa corrida, sabe? E quando nós entendemos que a vida cristã é uma vida de substituição, nós entendemos que não é a gente tentando parecer Jesus, mas é Jesus vivendo no nosso lugar. Então ele corre a nossa corrida e ele vence essa corrida. Bota todos os melhores vilões, bota os melhores, bota aquele que diz eu sou inevitável. Sabe o que a gente diz? Eu sou a igreja. Eu sou um com Jesus. Eu sou um com Ele. E as portas da morte, o diabo, Satanás não pode prevalecer contra a minha vida e contra a sua vida. Nós juntos como igreja, nós haveremos de prevalecer e correr com perseverança essa carreira que nos está proposta. Livrando-se de todo peso, de todo pecado. Deixa eu voltar aqui. Livrando-se de todo peso e de todo pecado que tão firmemente se apega a nós. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, tem uma carreira proposta para você. Tem uma carreira proposta para mim. E a intenção não é caminhar, não é andar de qualquer maneira, mas é correr com perseverança, com dedicação. Nós precisamos correr essa carreira. O Senhor te chamou para correr. Olha para a pessoa do teu lado aí. Isso, meio cutuca assim. O Senhor te chamou para correr. Está marcando o passo. Por que você está marcando o passo? Começa a correr, levanta a cabeça, se livra do peso, bota uma roupa adequada, bota um tênisinho da Nike. Pode ser outra marca se não puder o da Nike.
Mas bota um tênisinho bom de carreira, bota aquele tênis bom que você vai pular, sair correndo. E correndo com perseverança essa carreira. Livra-se de todo peso. Livra-se... Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para tu. Isso aí que tu tá pensando em me perguntar se é pecado. Isso aí mesmo. Que tu tá pensando em me perguntar se é pecado. Eu tenho quase certeza que é um peso. Pode não ser pecado, mas pode ser peso para a tua vida. A gente não está no tempo de perder tempo. A gente não está no tempo de estar cheio de peso nessa corrida cristã. Se livra de todo peso, tudo que atrapalha, tudo que incomoda, tudo que desvia o foco, tudo que distrai, tudo que incomoda, tudo que leva para longe de Deus. Lança fora todo o peso e todo o pecado e vamos correr essa carreira olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. O autor e consumador da nossa fé. Quero que você entenda. Foi ele que começou. E é ele que vai concluir a sua fé. Foi ele que deu o pontapé inicial e é ele que vai selar o fim dessa carreira. Olha para ele. Olha para Jesus. Não olhe para você. Não olhe para as suas limitações. Não olhe para as suas debilidades. Não olhe para o seu histórico. Não olhe para a sua alma. Não olhe para tudo aquilo que te puxa para baixo. Olhe para Jesus. E deixa ele te guiar pela mão. Amém? Lembra de Pedro naquela tempestade? És tu, Jesus, manda ir ao teu encontro. Pedro olha e começa a andar sobre as águas. E ele começa a ir contra tudo e contra todos. Contra a lógica, contra a naturalidade. Ele começa a andar sobre as águas. E naquele momento que ele anda sobre as águas, ele ignora a fúria do mar, ele ignora a tempestade, ele ignora todas as circunstâncias e todas as leis da natureza. As leis de Newton, de sei lá quem, dos físicos aí. Ele ignora a lei da gravidade, ele ignora tudo. E simplesmente começa a andar sobre as águas, olhando para Jesus. Eu quero dizer para você que o Senhor tem nos chamado para olhar para Ele e ignorar todas as leis à nossa volta. Olhai para Jesus, olhai para Ele e sereis salvos, olhai para Ele e sereis iluminados. Quando o Senhor Jesus foi levantado, Ele atraiu o nosso coração a Ele e isso nos trouxe salvação, trouxe vida aos nossos corações. Olhai para Jesus. É bem verdade que a gente está olhando para Jesus muitas vezes, mas no meio do caminho, o diabo começa a soprar e dizer, ei, tá doido, é? Tá doido, é? Não pode. Tu é doido, não pode andar sobre a água, não. O ser humano não pode andar sobre as águas, entende? E você percebe, começa a afundar, desesperado, começa angustiado. Eu quero dizer para você, ignore a voz das circunstâncias à sua volta. Ignore os fatos que te cercam. Escolha ficar com a verdade, escolha ficar com a realidade, e a realidade é Cristo Jesus. É só uma ilusão que quer te fazer parar, que quer te fazer tropeçar. É só uma ilusão que quer dizer para você que é impossível, que você não pode, que você não vai conseguir, e realmente você não pode, você não consegue. Mas aquele que liberou a palavra sobre a sua vida é aquele que vai te conduzir, pegando pela tua mão e fazendo você andar sobre as águas. Olhai para Jesus, olhai para Ele e sereis iluminados. Amém? Versículo 4, ou melhor, o versículo 2 ainda. Porque em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Que palavra maravilhosa. Jesus, em troca da alegria que estava proposta para ele. Perceba, irmãos, eu vi John Piper falar isso. Eu gosto de dizer o nome dele porque foi ele que falou. Qualquer coisa, vão brigar com ele. Se tiver heresia, a heresia é de John Piper, não é minha, estou só repetindo. Ele disse, percebe que Jesus aí está suportando a cruz. Não é só por você. John Piper disse nesse momento lá em Campina Grande, na conferência, diz, em troca da alegria que lhe estava proposta,
Não é necessariamente apenas pela situação, não, porque eu queria salvar a Alex, eu queria salvar a Ana Luísa, eu queria salvar a Natália, não. Jesus estava olhando para uma alegria que estava proposta para ele. E a Bíblia diz na sequência que quando ele suportou a cruz, a vergonha, ele foi assentado no trono à destra de Deus, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou. Eu quero que você olhe para a alegria que está proposta para você. Existe uma alegria, um gozo eterno proposto para mim e para você. Existe uma alegria eterna se você suportar essa cruz, a sua cruz. Deus tem uma alegria e um gozo eterno para você. Ele dirá para mim e para você: entra no gozo, porque tu fosse fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo, porque tu me confessaste diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai. Porque não me negaste, eu não te negarei. Vem, entra bendito do meu Pai. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado, existe uma alegria proposta para você. E vale a pena suportar essa cruz. Não é a mesma cruz da maldição que Jesus suportou, mas é a cruz de entender que eu e você precisamos abrir mão todos os dias de nós mesmos, das nossas vontades, das nossas emoções, da nossa alma ferida e tão amargurada com tantas coisas. Abrir mão muitas vezes dessas preferências para que a cruz de Cristo mortifique a nossa vontade e nós possamos viver para Ele. Suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Suporte a sua cruz. Vale a pena, suporte. Vale a pena dizer não a essa menina. Vale a pena. Vale a pena dizer não a esse rapaz. Vale a pena. Vale a pena dizer não a esse programa de TV. Vale a pena dizer não a esse site da internet. Vale a pena dizer não a essa conversa, a esse flerte. Vale a pena dizer não a todas essas propostas de Satanás. Vale a pena dizer não a esse prato de lentilhas que o diabo tem colocado diante de você. Mentiram para você se disseram que ainda não existia mais cruz. Ainda existe uma cruz para mim e você carregar. E essa cruz é eu e você dizendo não ao pecado, dizendo sim ao Senhor, olhando firmemente para Jesus e correndo com perseverança, sabendo que existe uma alegria proposta para cada um de nós. Aleluia. E ao que vencer, dar-lhe-ei uma série de coisas. Depois confere lá em Apocalipse. Ao que vencer, dar-lhe-ei o direito que se assente, dar-lhe-ei isso, aquilo outro. Ao que vencer, o Senhor tem chamado vencedores. O Senhor tem chamado a cada um de nós para sermos vencedores, para nos posicionarmos e levantarmos entendendo que, como diz a W. Tozer, esse mundo não é um lugar de lazer, embora tenhamos muito lazer. Ainda mais quando tem um açaí caprichado para nós, meu Deus do céu. E aí, Pedrão, estava gostoso aquele açaí. Eita glória! Nós temos muitos lazeres, mas esse mundo não é o lugar de lazer. Esse mundo é um campo de batalha. Nós estamos num campo de batalha. Com a grande vantagem. A nossa batalha já foi vencida há quase 2000 anos atrás. Naquela cruz, Jesus venceu por nós. E no fim dos tempos, Ele acabará com o diabo. Sabe como? Para humilhar mesmo. Ele vai soprar, meu Deus do céu, Ele quis humilhar mesmo, meu irmão. Ele vai soprar, não vai dar nenhuma tapa. Se Jesus fosse PM, ia ser na tapa que ele ia acabar com Satanás. Mas ele não era PM, ele é muito superior. Ele vai fazer assim, ó, porque ele já está derrotado, amém? Então, em troca da alegria que estava proposta, Jesus suportou a cruz. Suporte. Diga não ao pecado, suporta essa tentação, suporta esse desejo carnal, suporta essa vontade de desistir, suporta essa vontade de viver nesse mundo, suporte! Porque pior foi a cruz de Cristo, que era minha e era sua. E essa cruz que eu e você precisa suportar hoje, é fichinha comparado à que ele suportou. A Bíblia diz que se um morreu por todos, logo todos morreram. E vivem não mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e reviveu. O apóstolo Paulo disse que a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus,
Já estou crucificado com Cristo e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Eu só lembro do irmão Genilson, meu irmão, meu grande irmão e amigo, quando Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é mais importante para a tua vida? É a tua vida, é os teus bens. Aonde está o teu coração? Está no teu carro, está na tua casa, está nas tuas conquistas, está na tua faculdade, está no teu trabalho, está no teu concurso. Aonde está o teu coração? Você pode ter todas essas coisas, mas se o seu coração estiver nessas coisas, não estará no Senhor. Mas que o Senhor, nessa tarde, possa pegar o teu coração e levar para Ele. E dessa maneira, nós seremos como José. Ainda que o sangue dê na canela, ainda que tentem arrancar a nossa cabeça, ainda que nos levem para a prisão, ainda que façam tudo contra nós, o nosso coração estará guardado em Deus e nada poderá tocar o nosso coração. Aleluia. Versículo de número 3. Glória a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Versículo de número 3. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Eu já falei sobre isso agora. Está cansando? Está desanimando? Pensa nele. Pensa nele. Pensa nele. Mas, Tiago, isso está difícil. Pensa nele. Pensa naquele que sofreu e suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Deixa eu ler aqui, comparando aqui em outra versão. Se vocês querem evitar se sentirem desanimados e cansados, pense na resignação dele enquanto homens pecadores faziam essas coisas tão terríveis com ele. Homens batiam, nós conhecemos a história. O escritor de Hebreus diz, pensa nele, pensa na situação. Bota o filme da Paixão de Cristo e vai assistir de novo. Vai ver, é isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Pensa, imagina, vê o que ele sofreu, vê o que ele suportou, vê o que ele passou por mim e por você. Pensa nele, na oposição que ele passou. E pensando nisso, levanta teu ânimo, recobre as forças e prossegue adiante, amém? Versículo de número 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Na versão Bíblia Viva, Nova Bíblia Viva diz, afinal de contas, vocês ainda não lutaram contra o pecado a ponto de derramar o próprio sangue. A ponto de derramar o próprio sangue. Será que a gente chegou no nosso limite de verdade? Adiaxo, porque você não sabe o que eu estou passando. Eu cheguei no meu limite. As minhas forças se acabaram. Entenda, eu não estou minimizando o seu sofrimento, as suas dificuldades e as suas lutas. É verdade, cada um sabe o sapato onde aperta. Cada um sabe as dificuldades que tem, que sofre. Mas deixa eu te dar um breve relato. E de algumas pessoas que suportaram um pouco mais do que nós. Quando o evangelho começou a ser pregado, Jesus teve que ir para aquela cruz, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Um homem chamado Estevão pregava o evangelho, enquanto o apedrejavam até a morte. E ele clamava, tem misericórdia deles. Um homem chamado Paulo, antes perseguidor, Saulo de Tarso, por várias vezes foi chicoteado, preso, foi tido como morto, porque pregava o evangelho de Cristo. A história bíblica mostra que Tiago foi morto ao fio da espada, porque pregava o evangelho. A história mostra, a história secular, não a história bíblica, mas a história secular nos mostra que Pedro foi morto quando tentava fugir de Roma. E diz os historiadores, homens de Deus, que quando ele tentava fugir de Roma, um homem apareceu para ele e era Jesus, apareceu para ele. E ele perguntou, Jesus, para onde vais? Repito, isso não está no relato bíblico. Isso é uma história extra-bíblica. Aquele homem de Deus que era Jesus dizia para Pedro, eu estou voltando para Roma para mais uma vez ser crucificado. Pedro entendeu que se referia à vida dele, que ele deveria voltar para Roma, entregar a sua vida para ser crucificado. E quando ele volta para Roma,
que ele desiste da sua fuga, ele diz: crucifiquem-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. O apóstolo Paulo perdeu a cabeça, foi degolado por causa de Cristo. Homens hoje têm sido mortos, homens bomba. Se você não segue, eu aconselho você a seguir um homem de Deus chamado Chileno Vergara, um homem que tem sido várias vezes derrubado pelas redes sociais, o seu perfil, um homem que tem pregado no Paquistão, onde pessoas têm explodido cristãos, e a gente tem visto que atualmente pessoas têm sido explodidas porque têm pregado o Evangelho. Pessoas têm sido expulsas de casa porque têm abandonado o islamismo e têm se convertido a Cristo. Mulheres têm apanhado na face do seu pai, têm sido cuspidas na face, têm sido expulsas de casa porque têm aceitado Jesus. Eu te pergunto, está difícil para você? Está difícil para você? A Bíblia, a melhor história, fala a história de um homem chamado John Hus. John Hus, que no idioma dele quer dizer ganso. Pegaram John Hus para, acho que queimar numa fogueira, se eu não estiver enganado. Enquanto iam amarrá-lo, ele estava ali indo para aquela fogueira, ele dizia: vocês estão me queimando a mim, vocês estão matando a mim, porque sou apenas um pequeno ganso. Mas daqui a 100 anos Deus levantará um grande cisne e ele voará e vocês não poderão contra ele. 100 anos depois Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero, que deu a vida, que foi ameaçado, que foi perseguido, que precisou ser protegido por um príncipe, porque queriam a cabeça dele, porque ele estava indo contra o sistema. Eu quero dizer para você que muitos homens morreram para que hoje você pudesse ouvir esse Evangelho. Muitos homens deram o seu sangue. Eu te pergunto, e essa pergunta volta para mim: será que nessa luta contra o pecado a gente tem suportado até o ponto de derramar o próprio sangue? Suporta mais um pouco, vale a pena. Só mais um pouco, só mais um dia. Suporta mais um pouco. Alguém falou, eu não sei se foi D.L. Moody. D.L. Moody respondeu a essa frase. Foi alguma coisa Violet, não lembro o nome dele, que disse: o mundo ainda não viu o que Deus fará por, em e através de um homem totalmente entregue a Deus. Vou repetir a frase que D.L. Moody viu e disse que eu seja o cumprimento dessa frase. O mundo ainda não viu o que Deus fará por, em e através de um homem totalmente entregue a Deus. Pessoalmente, eu acho que já aconteceu. Essa frase já se cumpriu na vida de alguns homens. Eu incluo o apóstolo Paulo nessa frase. E outros homens que viveram, que nós nem conhecemos. Mas eu quero dizer para você, você quer ser uma resposta nessa frase. Você quer se encaixar dentro dessa frase, em ser um homem e uma mulher totalmente entregue a Deus. Alguém falou, eu não lembro se foi o D.L. Moody também: dê-me 100 homens que não tema nada, senão o pecado, e eu transformarei o mundo, e eu abalarei o mundo. Eu não lembro se era assim exatamente a frase. Você que está aí de casa talvez lembre melhor essa frase do que eu, mas você entendeu o que eu estou querendo falar. Você precisa temer mais nada, somente o pecado. Somente a possibilidade de ferir a santidade de Deus e clamar: Senhor, me ajuda, me concede graça. Essa luta contra o pecado não suportamos até o ponto de derramar o próprio sangue. Que nessa tarde a gente possa abrir os nossos corações diante do Senhor. Eu queria convidar a Aninha para vir para cá de novo. Que a gente possa abrir os nossos corações diante do Senhor e clamar para que Ele nos ajude. Talvez você tenha caído diante do pecado. Muitos de nós têm caído e se prostrado diante do pecado. É bem verdade que nós vamos tropeçar muitas vezes, mas nessa luta contra o pecado, nós vamos suportar. Nós vamos suportar juntos. Estou aqui para te ajudar. Essa pessoa que está do teu lado aí está aí para te ajudar. E a gente vai dar as mãos, sabe? A gente vai dar as mãos. A gente não vai soltar. Não é como esses movimentos atualmente. Quando vem
O choque com bala de borracha e gás lacrimogêneo não fica um. Não solta ninguém, deixa vir o choque. A cavalaria, todo mundo solta. Mas a gente vai dar as mãos. E na força do Espírito Santo, no vínculo do Espírito Santo, debaixo do poder do Espírito Santo, nós estaremos unidos como um cordão de 3 dobras. Que não se pode arrebentar com facilidade. A gente vai junto. A gente vai junto. É como aquela corrida de crianças especiais que um tropeçou, caiu. As outras olharam para trás, se levantaram, buscaram aquele que caiu, terminaram a carreira juntos. A gente vai terminar essa carreira junto. E nessa luta contra o pecado, sabe? Se tiver que derramar o sangue, a gente vai derramar. Porque o poder de Deus veio para isso. O dunamis de Deus veio sobre nós para isso, para a gente ser testemunha fiel, até a morte se preciso for. Eu não posso, a Aninha não pode, você não pode, mas o poder que habita em nós, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é esse poder que está agindo em nós nessa hora, nos capacitando a ser fiel até mesmo diante da morte. Eu quero orar com você que está aí do outro lado. Eu quero clamar pela sua vida. Eu quero clamar para que o Senhor nos ajude, nos capacite, nos oriente. Fica aí com o celular. Aleluia. Amado Deus, essa palavra que nós ministramos nessa tarde, Deus, nós clamamos que a Senhor venha brotando nos nossos corações, Deus. Derrama o teu óleo fresco, a tua chuva serôdia, Deus, sobre a semente dessa palavra que foi plantada em nossos corações, Deus, de maneira que a gente esteja, Senhor, se livrando do peso, do pecado, correndo, olhando para Jesus, sabendo que existe uma alegria proposta para nós, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e que Ele mesmo é que nos capacita a suportar até mesmo diante do nosso sangue derramado. Dai-nos homens e mulheres que não temam nada senão o pecado, que não temam nada senão te desagradar, que não temam nada senão fazer algo que fere o teu coração, a tua santidade. E nós abalaremos o mundo, Deus. Nós faremos jus a esse nome, marcados para impactar. Era isso que eles tinham no coração deles, Senhor. Era por isso que aonde eles chegavam, eles transtornavam, causavam alvoroço e agitavam este mundo. Queremos ser os agitadores deste mundo, Deus. Causa avivamento em nós, através de nós, Senhor. Ouro no basura de cana la basura de cana la basura.
encerrando aqui nesse momento, chegando à nossa fase final. E eu quero dizer para você que está aqui nessa live, seguiu conosco até agora, ou que está assistindo ao vivo, ou que vai assistir depois. Se você foi tocado, abençoado, compartilha com alguém que está precisando dessa palavra. Quero dizer que chegar um tempo onde nós vamos causar. A palavra do momento, né? Causar. Nós vamos causar. Mas não porque a gente vai orar em línguas, pular, profetizar e cair. Pode fazer isso também, irmãos, eu creio, tá? Quem crê tá aqui. Mas porque a vida de Deus, a santidade de Deus, há de ser refletida em nós de maneira tão intensa que as pessoas olharão para nós e verão o brilho da glória da face, a glória da Cristo, o Evangelho da glória de Cristo brilhando na nossa face. As pessoas querem ver Jesus em mim e em você. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, no meu coração.